piso e contrapiso, faça você mesmo, passo a passo. Então eu já tinha mostrado um vídeo de como assentar cerâmica. Agora eu vou estar mostrando um vídeo aqui como fazer aí o contrapiso, né? Um complemento aí daquele vídeo. Acho que eu fiquei até devendo um vídeo desse aí pro pessoal. Então também atendendo o pedido do amigo Thiago lá. Estamos fazendo esse serviço aí hoje. E para esclarecer dúvidas de muita gente também. Piso e contrapiso. Geralmente o pessoal usa piso mais para usar aquele vermelhão, piso queimado, né? No caso aqui vamos fazer um contrapiso. Mas vou mostrar também como é que faz o piso. Então, marcando os pontos do piso com nível e desnível. Então você vai preparar aqui o terreno primeiro, né? O piso. Vai nivelar ele o máximo. Se você quiser pode até usar uma régua para poder ir nivelando o seu piso. Vai usar um soquete ali para deixar bem compactado, né? Para evitar que ele afunde depois e fica fazendo buraco no piso. Então usei aqui uma régua. É uma técnica que você pode usar aí para poder saber se está mais ou menos nivelado o seu piso, né? Aí você vai ali e vai compactar ele bem, não com o pé, né? Vai usar um peso aí para poder fazer isso. Depois você vai molhar bem, remover ali todas as pedras, raiz de pau, essas coisas que podem atrapalhar. Vai molhar bem para poder dar uma melhor aderência aí no nosso piso ou contrapiso. Vou estar mostrando os dois. Então, pessoal, tá aí já a terra totalmente compactada, já preparando. Então vamos fazer, a primeira coisa é fazer bater o nível nos 4 cantos da parede, né? Vai ter um link aí para você saber como é que faz para bater o nível. Então aqui, esse aqui é um exemplo. Você vai bater o nível, né, nos cantinhos do como você vai fazer o piso. Lembrando que não pode ficar acima da porta. Você tem que fazer o piso de uma maneira que dê para a porta fechar depois. Então tá aqui, esse aqui vai ser um exemplo. Imagine que seja aqui um quarto e vamos botar um ponto aqui numa extremidade do quarto, numa das paredes, né? Em todas nas 4 partes da parede nós vamos fazer um ponto. Então o esquema é praticamente o mesmo de fazer o reboco em parede. Então tá aqui, vamos fazer aqui o primeiro ponto na primeira extremidade aí do nosso quarto. Aqui não é um quarto, mas é como se fosse vamos fazer uma suposição. Então nos 4 cantos você vai fazer esse ponto o mais rente possível pé da parede. Você vai jogar ali a massa, você já especificou ali mais ou menos a altura que você vai querer o seu piso, a espessura, né? Se mais fino ou mais grosso, isso vai depender muito da necessidade, né? De repente é uma garagem, você tem que fazer um piso mais reforçado. No caso, esse no meu caso é uma garagem, e eu estou fazendo ele de 3 de lavada por 1 de cimento e um caminhão e um carrinho de brita. Então tá aqui, você vê que eu tenho 30 centímetros. Do outro lado também você vai fazer da mesma forma. Então imagine que aí seja o outro lado da parede. Então nos 4 cantos vai fazer isso. Então fez aqui 1, 2. E agora vamos fazer aqui um ponto intermediário entre as 2 extremidades da parede. Você vai correr aqui aquela famosa linha de pedreiro, uma linha mais grossa. Aquele ponto ele já está mais ou menos mais durinho. Você vai colocar aqui, esticar de um lado para o outro. Vai cravar o prego ali para ficar rente com aquele caco de tijolo, que ele vai ser removido depois também. Não esqueça de remover ele. Você vê, estiquei a linha e vamos fazer ali um ponto médio ali para poder dar sequência em nosso contrapiso. Do outro lado também você vai fazer do mesmo jeito, como se fosse a outra parede. Então na parede de trás, na parede da frente é a mesma coisa. Então tá aí um vídeo. Você vê que eu coloquei ali o primeiro ponto. O esquema é o mesmo, com uma parede grande ou pequena. Se for uma parede grande você pode fazer vários pontos intermediários aí. No caso aqui não precisa nem fazer isso, mas eu estou mostrando um exemplo de como faz um contrapiso no quarto. Imagine que esse lado aí também seja a quina da parede. Então vamos fazer ali, está bem esticadinha. Vamos fazer aqui um ponto intermediário aqui desse lado da parede, bem aqui no meio. Então tá ali, vamos fazer daquele jeito. Não tem muita dificuldade. Para quem já assistiu o vídeo reboco, já viu como é que faz o esquema. Então tá aí, fizemos aí um ponto intermediário. Do outro lado da parede também vamos fazer o mesmo processo. Vamos jogar ali a massa mais ou menos mole, jogar aquele caco de cimento em cima e vamos fazer um ponto intermediário. Então você vê que na extremidade de lá já tem,
aqui os 3 pontos, vamos supor que é um lado da parede, onde fica a porta da sua casa. Com certeza você deve fazer um nível para que a água corra, se for uma cozinha, né, que a água corra para o lado da porta. Se for um quarto, você pode deixar tudo nivelado normal. Então tá aí, foi criado o ponto de um lado da extremidade à outra. Vamos fazer aqui alguns pontos ligando as duas extremidades. Nas duas extremidades vamos fazer um ponto intermediário também, que é para poder facilitar quando nós jogar a massa para fazer o nosso contrapiso. Então tá aí, vamos fazer agora um ponto intermediário entre os extremos do nosso cômodo. Você vai esticar a linha aqui, lembrando que ele já tem que estar mais ou menos mais durinho, sabe? Senão vai ficar muito mole, vai dar problema para você depois, né? Não pode ficar desnivelado isso aí. Aí vai cravar aqui novamente o prego do outro lado, agora lembrando que é nos extremos, já foi feito nas pontas de lá e de cá, agora nas extremidades. Então, vamos fazer um ponto intermediário aqui do mesmo jeito. Procura mais ou menos ali o meio. Se a parede for muito grande, se o cômodo for muito grande, você pode fazer vários pontos, né, de acordo com o tamanho da régua que você vai estar usando. Eu vou estar usando uma régua de 1 metro e uma régua de 2 metros. Então tá aí, eu já especifiquei ali a espessura do meu piso. Então, aí um vídeo vai ficar mais fácil. Os 3 pontos, você vai ligar aqui uma extremidade a outra no comprimento do seu cômodo. A largura já foi feita, os 3 pontos agora no comprimento. Então você vai esticar a linha no comprimento do quarto, vai cravar aqui. Eu estou usando uma medida de 3 por 1, né? Isso é para uma garagem. Achei interessante fazer mais reforçado, que a outra que eu fiz rachou toda. Então tá aí, ó. Você viu que eu fiz uma ligação entre os pontos ali no comprimento do nosso cômodo e coloquei um ponto intermediário. Então você vai fazer isso também ligando os 3 pontos. 1, 2, 3 ali na frente, já foi feito o intermediário aqui. Aqui no meio também já foi feito. Então no caso é um espaço pequeno, mas se fosse um espaço grande, a diferença aqui ia ser você ter que colocar mais pontos ali intermediários para poder facilitar o seu trabalho. Então faça aí as tubulações de esgoto que tem que fazer antes de nós jogar aí o concreto em cima. Então isso aqui não tem muito mistério não, pessoal, você faz com calma que vai dar tudo certinho. A gente tem que se preparar para tudo, né? A grana tá difícil, a gente tem que se virar como pode. Agora uma coisa interessante, se você achar, para você saber se precisa colocar mais terra ou menos terra, você vai pegar a régua de 2 metros e vai colocar ali entre um ponto e outro, né? Aí você vai ter uma noção de quanto de massa vai pegar ali, ó. Tá vendo ali? Então, se você achar que tem lugar que está muito raso, você vai ali, já pega uma enxada e afunda mais um pouco, é para não ficar o piso ficar muito fininho. Tá aqui um vídeo mais fácil, ali ficou vai ficar uma quantidade de massa boa ali, a espessura, né, do meu piso. Então você vê que a régua ela tem que ficar ligando todos os pontos sem estar pegando em nada. Ela vai ficar reto, que ali é praticamente a queda que vai ter no nosso contrapiso. Aí não esqueça de fazer a tubulação de esgoto necessária, e depois de feita, aí já era. Então você vê que eu colocando do lado também vai ser a mesma coisa. Então você procura ver onde é que está, se vai ficar muito ralo. Por esses pontos já tem uma noção da coisa. Você acrescenta mais terra ou remove mais. Vamos unir os pontos com filete de massa. Então agora vamos jogar massa aí entre os pontos para poder fazer um filete que vai ser o nosso piloto para poder passar a régua, né, e fazer o nosso contrapiso. Então, sem ter muita dificuldade, como eu já disse, é a mesma coisa lá do reboco na parede, reboco, né, fazer um reboco. Então você vai, ali está feito o nosso primeiro filete de massa, aqui já está os 3 pontos, pronto. Você vê que a régua ali já passa
rente ali com os três, e você vê que a do meio tem que ficar todos rente. Então tá aqui um vídeo, eu joguei a massa ali no meio, agora vou passar a régua para poder deixar ele bem lisinho, porque essa aí é que vai ser o nosso guia para nós fazer o nosso contrapiso ou o nosso piso, né? Eu vou estar mostrando para vocês como é que faz para queimar o piso usando uns dois tipos de massa, né? Uma mais mole, que o pessoal gosta de fazer para fazer contrapiso, e uma mais seca, que alguns pedreiros gostam de chamar de farofa, que é para poder fazer o piso queimado. Então tá aí, pessoal, vocês vão fazer isso daqui, né? Deixar ele bem lisinho possível, para poder facilitar ali quando nós passar a régua. Se tiver buraco, vocês vão tampando ali. Se quiser passar de empenadeira de plástico aí também, para poder deixar bem niveladinho, também tá valendo. Então tá aí, você vai fazer esse movimento, ver que a massa tá até molinha, para poder partir para o nosso próximo passo. Então tá aí, fizemos uma parte, vamos fazer agora a parte aqui do meio. Cara, tô numa gripe danada, tô melhorando agora. Minha voz chega a estar grossa, parecendo aquele boneco doido lá dos Jogos Mortais. Aí pessoal, já fez o primeiro filete, de fora a fora. Ali tá o ponto que nós tínhamos feito. Aqui. Então vai ser feita a mesma coisa nos três pontos que a gente marcou ali. Então fizemos o primeiro. Vou mostrar um vídeo aqui deles todos prontos, já agora no jeito de nós jogar a nossa massa. Então, como eu havia dito, vocês podem usar a régua para saber se tem alguma parte que está mais fino ou mais fundo. Mas não se preocupa ali com a extremidade, que a régua vai superar ali aquelas pontas ali. Então agora nós vamos fazer isso, encher de massa aqui e passar a régua lá. Não se preocupe lá na ponta, que a régua vai deixar tudo nivelado. Aquele lugar onde tem aquele vão ali perto da parede. Porque o certo é esse filete estar junto o mais rente possível das paredes, nas extremidades e nos meios, né? No caso aqui eu botei só 3 pontos, mas se sua parede for muito larga, você pode usar mais. Então vamos preencher os espaços passando a régua entre os filetes. Agora vamos jogar a massa aqui no meio, até aí não tem muito mistério. E vamos passar a régua para poder fazer o nosso nivelamento. E vamos passando ela ali em movimento semicircular. Não tem muito mistério, tá aí um vídeo, vai preencher aqueles espaços direitinho. Com certeza você deu uma olhada boa antes. Vamos fazer aqui uma suposição de um piso queimado. O meu piso que eu estou fazendo é um contrapiso, mas se fosse um piso queimado, o pessoal gosta de usar isso aqui, uma massa mais farofada, por isso que chama de farofa, uma massa seca, para poder fazer isso. Então tá aqui um vídeo de uma suposição que se eu fosse queimar esse piso aí, fosse fazer um piso queimado, o pessoal gosta de usar aquele pigmento misturado com cimento, né? Uns chamam de vermelhão, mas tem várias cores. Aí você vai preencher ali os espaços. Não use a mão como eu fiz aí, rapaz, porque eu tava procurando a colher e não achei. Falei, rapaz, vai com a mão mesmo. Então tá aí. Mas não faça isso, que você vai poder vai fazer corte na sua mão. Usa uma luva bacaninha. Não faça como eu não. A não ser que você queira deixar a mão bem fininha, né? Então tá aí, você vai passar a régua de fora a fora e vai. Tá aqui. Então você vê que tem que tampar, deixar bem fechadinho aqueles furos. Então tá aqui, agora eu achei a colher, você vai deixar o mais uniforme possível. Outra coisa, gente, não aperta demais ali, porque aquele filete, você vai deixar o filete dar uma secada um pouco aí, sei lá, de uma meia hora, para poder fazer esse serviço, né? Porque senão você vai passar a régua e ele vai afundar e vai tirar totalmente do nível. Então você vai passar ali com cuidado a régua, para poder não ficar desnivelado o seu piso. Aí depois, no caso aí,
como é um piso queimado, um exemplo, você vai passar essa desempenadeira de plástico. Vai passando ela, tampando ali todos os buracos, você vê que já vai ficando uma imagem assim mais bacana, né? O serviço vai ficando bem mais uniforme. Vai removendo ali dos cantos, passando dessa maneira aqui para poder deixar um serviço bacana. Vai tampando ali os furos para não dar problema para você depois na hora de queimar o seu piso. Agora você vai passar a desempenadeira de aço. Vamos usar ela e um pouquinho de cimento. Estou usando cimento aqui, um cimento puro, vocês têm uma noção de como é que funciona a coisa. Com cimento puro, vocês vão jogar ali em cima do nosso piso que nós passamos a desempenadeira. Vai jogar um pouquinho d'água, se caso for preciso, né, se estiver muito seca, e vai passar a desempenadeira de aço. E é isso aí que dá aquele brilho. Então, no caso aí, para piso queimado, é bom você usar uma areia mais fina. No caso assim, eu estou usando uma areia grossa e não está dando um efeito legal. Então é isso aí que você vai fazendo no piso queimado. Vai jogar ele ali, mas o pessoal quase não está usando mais piso queimado, é mais contrapiso para poder assentar a cerâmica ali, né? Então ali você vê que a gente joga usando ali o cimento seco. No caso, no caso fosse um vermelhão, você ia usar uma porção disso aí, com uma porção de vermelhão, conforme lá indicado no produto, ia fazer esse serviço. Ia queimar ele. Você vê que aí não ficou bacana porque o piso aí, a areia que eu comprei é uma areia mais grossa. É mais para contrapiso mesmo. Mas no caso, se você tiver a intenção de fazer um piso queimado, vocês compram uma areia mais fina, e o efeito vai ficar bacana mesmo. Então esse aí é um exemplo usando o cimento seco, né? Ou vermelhão. Agora tem um outro jeito que o pessoal usa também, é molhando, fazendo a nata. A nata também fica bem mais interessante. Você vai molhar aqui o vermelhão, né? Vai fazer a porção certa entre o cimento e o vermelhão e o pigmento. Não usa a mão, rapaz, né? Usa uma luva, fazer isso aí, ou uma colher. Então no caso aqui é só um exemplo, porque esse meu piso é um contrapiso, que eu tenho a intenção de colocar cerâmica mais tarde. Então aqui a nata tem a vantagem que ela deixa um serviço bem mais uniforme do que você jogando ele seco. Mas vai a seu critério. Esse sistema aí gasta mais um pouquinho, mas o efeito é bem mais interessante do que você jogando o pigmento seco, né? No caso aqui é só um exemplo, eu não vou queimar esse piso. Então se for contrapiso, para um contrapiso vocês vão ter que usar uma massa bem mais mole. Então tá aqui, o pessoal gosta muito de usar em calçada e para fazer os famosos contrapisos, né? Então tá aí uma massa bem mais mole. Você vai jogar lá da mesma forma, jogar entre os filetes lá, vai espalhar direitinho com a colher, tampando os buracos, deixando bem uniforme possível. E vai passar a nossa régua ali. Eu estou usando uma régua pequena aqui, fica mais fácil trabalhar. Então pessoal, isso aí é um cômodo pequeno, mas se fosse uma coisa grande, o esquema é praticamente o mesmo. É você fazer os pontos direitinho, bater o nível. Lembrando que vai estar aí, se você não sabe bater o nível, eu já tenho um vídeo aí disponível de como bater o nível com aquela mangueira de nível. Então é isso aí que vai fazer a grande diferença. Um piso bem nivelado não vai dar problema depois para você assentar uma cerâmica, ou a água ficar empoçando em alguns cantos da casa, né? Para que tem gente idosa aí que pode escorregar. Então a vantagem essa massa mais mole pro contrapiso é que fica bem mais fácil de você mexer com ela, é bem mais ágil mesmo. No caso aí, como eu falei para vocês, estou fazendo um contrapiso para uma garagem. Eu estou usando 3 de areia lavada, uma areia mais grossa, um saco de cimento e um carrinho de brita. Brita 1. Então o movimento aqui é fácil. Estou deixando aqui um vídeo para vocês verem como é que funciona a coisa. Esse vídeo vai ser dividido em 2 porque realmente o tempo no YouTube é curto, mas lá no blog vai ter mais facilidade a gente poder interagir, né? Se quiser acrescentar alguma coisa, a gente acrescenta. No vídeo do YouTube não tem essa facilidade. Então tá aí, vão preencher todos os espaços. Então no caso você não precisa nem passar a desempenadeira de plástico. Então tá, o resultado é esse aí. Como eu disse, depois eu vou passar
botar a cerâmica aí. Então minha intenção não é deixar aquele piso bem bacana, não. É só deixar ele o mais nivelado possível para poder fazer um assentamento de cerâmica depois. Esse aí foi feito a primeira parte, estou usando aquelas partes de madeira. Vou fazer ele em 3 partes aí. Então tá aí, pessoal. Para mais detalhes acesse lá o blog edmatar.blogspot.com. Lá vai ter como a gente interagir melhor sobre alguma dúvida que você tiver sobre esse serviço aí. Então, um abraço, fique com Deus, tudo de bom para vocês. Fui.